Olá, meus queridos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me chamo David Alexander e esse é o programa Perfil da Trode TV. Hoje é um prazer maravilhoso poder conversar com alguém que começou uma trajetória de vida incrível desde pequenininha, desde os seus 5 anos. E é com Raíssa Brenda que a gente começa a nossa entrevista de hoje e ela vai contar um pouco pra gente da sua história. Tudo bom, Raíssa? Tudo bom, e você? Como É um tá? prazer ter você aqui, eu tô bem também, Prazer. graças a Deus. Prazer todo meu. Eu sou muito curioso com a tua história de vida, né? Até porque eu já vi essa tua história em outros programas. E para mim vai ser uma alegria poder também acompanhar isso de perto. Eu pessoalmente te perguntando essas coisas, né? Porque eu também comecei a minha trajetória musical quando... Pô, foi mal assim meio. Porque eu também comecei a minha trajetória de vida também criança, mas não tão jovem como você. Eu nem achava que era possível, tão jovem, uma pessoa se descobrir como uma pessoa que gosta de cantar, que tem essa vocação para música. Então conta pra gente um pouquinho como foi isso, como foi essa descoberta pra gente. Conta a tua história. Então, eu comecei a cantar, eu tinha 5 anos de idade, né? Eu não era da igreja, minha família não era cristã. A gente conheceu a Deus quando a gente foi passar umas férias lá no estado do Maranhão. E quando eu visitei a igreja pela primeira vez, eu senti muita vontade de cantar porque eu percebi as pessoas cantando também. E nisso eu cheguei em casa, minha família por não ser cristã, minha mãe não ia permitir que eu cantasse na igreja. Então eu peguei um CD escondido, eu ensaiei uma música desse CD escondido. E quando eu falei, convenci minha mãe, que foi uma coisa bem difícil de convencer. Minha mãe sempre teve mais ansiedade do que eu em quesito de cantar, em apresentação. Eu nunca fiquei tão nervosa para apresentar, mas ela sempre ficava. Então até eu convencer, eu consegui convencer para a glória de Deus. E aí numa quarta-feira à noite eu cantei sozinha pela primeira vez na igreja. E aí daí para frente não parei mais de cantar. Nós voltamos para São Paulo, né? Voltei com 6 anos de idade e aos 7 anos eu consegui o meu batismo, depois que eu conheci a igreja e tudo mais. Eu fiquei mais envolvida no clube de aventureiros, que é um clube da igreja também, que era algo que me envolvia bastante. Aí aos 8 anos o meu ministério ele vai começando a crescer. Assim como eu cantava somente na minha igreja, eu também comecei a ir em outras igrejas aos redores. E aí, quando eu ia cantando, eu também descobri que eu conseguia pregar, porque numa igreja que eu fui cantar, aos 8 anos de idade, me convidaram para pregar em cima da hora. E eu fiquei sem saber como fazer, mas lá em casa a gente tem uma mania descontraída de quando eu era pequena, que ao invés da minha mãe contar historinhas para eu dormir, eu contava para ela dormir. Legal. E isso acabou facilitando, porque daí eu peguei uma dessas histórias e fiz meu sermão pela primeira vez. Então, aos 8 anos eu cantava e pregava. Mas muitas pessoas pediam material para levar para casa, e naquela época também era muito rodado CD, as pessoas ainda compravam bastante na época. E as pessoas pediam material e eu não tinha, e era um recurso muito alto para poder pagar e tudo mais. Mas aí, aos 9 anos de idade, eu conheci a LC Produções, que é a produção do cantor Luiz Cláudio, antiga produção. E aí, fomos lá no Rio de Janeiro, fui aprovada. Mas eu tinha que ter uma música para poder gravar, era uma música exclusiva, eu não podia regravar e tudo, mas era algo exclusivo. E o CD se chamava CD Talentos, era um CD onde todas as pessoas que tinham um sonho de gravar, ela gravava uma faixa com vários outros cantores que tinham talento também. E uma dessas faixas eu fui classificada para poder gravar, mas eu não tinha composição. E estava muito difícil de encontrar compositor na época, porque o valor estava um pouco mais alto, e alguns compositores eles estavam com a cota cheia para poder levar, e precisava de registro, aprovação e tudo mais. O que eu fiz? Eu entrei no quarto, peguei uma folha e uma caneta, e aí eu escrevi a música Te Peço Teu Perdão. E depois que eu escrevi essa música, eu falei assim, Deus, que seja feita a tua vontade. Nós mandamos ela, a produção aceitou, e para honra e glória de Deus eu consegui também compor. Daí eu fiz outras músicas, né, coloquei numa pasta, e quando eu completei 10 anos de idade, que foi quando o CD ficou pronto, né, leva mais ou menos 1 ano ali para ficar pronto, e aí quando eu completei 10 anos de idade, eu fui convidada para gravar o meu primeiro CD solo, totalmente exclusivo e gratuito, pela LC Produções. Foi um sonho realizado, muito incrível, eu fiquei muito feliz. E aí foi que eu gravei o CD Glórias ao Rei, que hoje em dia já não tenho mais a fabricação dele, por eu estar bem pequenininha, o tempo passou também, já não tem mais a fabricação dele.
Mas logo depois, aos 12 anos de idade, também fui convidada pela Musicasa, que é um departamento musical da Casa Publicadora Brasileira, uma editora de livros da minha igreja. E quando teve esse convite, eu fiquei muito feliz porque ele era um CD mais infanto-juvenil. Então ele era um CD que eu tinha 12 anos de idade e estava direcionando ele ao público infanto-juvenil. E esse CD, inclusive, tem nas plataformas digitais, é o CD Raíssa Brenda, O Melhor Perfume. Então ele é um CDzinho um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais voltado para o público infanto-juvenil. E aí, com meus 14, 15 anos, eu gravei esse mais novo CD, que é o CD Incomparável, que também tem nas redes sociais, tem lá no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. E aí, para honra e glória de Deus, essa minha história até aqui, é os planos que Deus tem feito, e aí os sonhos que Ele vai ter. Tem que dar uma respirada aí na mina, um prodígio, cara. Gostei demais da história. Nossa, muita coisa, né, meu? O que eu acho engraçado, assim, sabe, é que as pessoas lá, os norte-americanos, quando encontram uma criança que mostra um certo talento nela, já começam a investir desde criança, a transformar aquela criança num futuro artista. Já no Brasil a coisa é bem diferente, né? Os pais não dão muita atenção, quer que você faça outra coisa, que você estude para fazer outras coisas, e aquela criança quer aquele sonho reprimido, né? É bem... Mas você não, você já desde pequena está nessa vida, você, mesmo com os pais meio que com o pé atrás com aquilo tudo, você foi em cima, foi para cima mesmo para tentar conseguir conquistar aquilo. Amém. Pregar, para mim, foi 8 anos. Né? 8 anos de idade. Eu lembro que eu preguei pela primeira vez na minha igreja, quando me pediram para fazer isso, mas não foi assim em cima da hora, não. Foi um dia antes, mas colocaram 3 tijolos assim. Aí eu subi para poder aparecer assim, né, em cima do púlpito da igreja, para conseguir passar a mensagem. Sim. Nossa, foi muito legal. Quantas músicas você já chegou a compor para o teu disco? Olha, pro disco, se for contar, no primeiro CD, todas as músicas elas são autorais, então são 8 desse primeiro CD. Já no segundo ficaram 4 autorais, aí no totalizando 12, e nesse último CD ficaram 5. Aí o que faz? 12 mais 5, gente, eu sou péssima em matemática rápida. Tá, e essas músicas, você resolveu fazer tudo de uma vez para gravar ou foi acontecendo? Não, essas músicas foram assim, né? Foram, por exemplo, essa do primeiro CD, no decorrer do ano, eu fui colocando elas. Então, eu colocava dentro de uma pasta. E aí, quando chegava a hora de gravar, eu ia no meu quarto, no caso lá no lugar onde eu ia na gravação, colocava as músicas e tal. E aí a proposta era dada. Aí depois a pessoa falava, no caso o meu produtor, ele falava, tá legal, vamos colocar essa, essa daqui a gente deixa pra próxima e tudo mais. Aí ela era selecionada, registrada, aprovada, Legal. aí tinha todo o instrumento colocado na música e tudo mais. Mas era algo muito legal. Tem sido algo muito divertido. Trabalhar com música é ao mesmo tempo, principalmente para Deus, é uma coisa muito gostosa, uma coisa realmente que faz as pessoas felizes. Então, eu acredito que a composição, quando você compõe, coloca tudo ali, quando chega o momento de lançar ela, é você levar a mensagem que Deus quis que você levasse. Show de bola. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais com a Raíssa. A gente vai voltar ao próximo bloco, ela tocando uma de suas músicas, né? Vai contar um pouquinho da história dela, como foi essa música, como que nasceu tudo isso, tá? Aproveita agora no intervalo, clica aí no inscrever-se, clica também no sininho, para que você possa estar por dentro de novidades aqui na True TV, no programa Perfil com David Alexander. A gente volta já. Quantas vezes eu chorei sem o porquê saber. Quantas vezes me ajoelhei sem nada dizer, querendo escutar apenas tua voz. Converso contigo como com minha mãe, mas
Mas o que venho te pedir, não pedi a ninguém, que seja feito só de carne e osso como eu. Necessito de uma cura, não material e sim espiritual. Ter a paz que eu sempre quis, me sinto tão só. Me sinto tão só. Eu apenas era um cego e agora posso ver. Minha tristeza foi cravada lá na cruz do meu Senhor. Minha alegria foi encontrada, está aos pés do meu Salvador. Hoje me sinto como Jó. Amém. Amém. Glória a Deus. E essa foi Necessito de uma Cura, com Raíssa Brenda, música linda. Você pode contar pra gente como é que essa música nasceu? Como é que foi a história? Essa música, ela é uma música recente, ela tá inclusive nesse álbum Incomparável. E essa música eu fiz, eu não estava num momento tão alegre, você pode ver que ela é uma música com uma letra bem melancólica. Eu não estava num momento muito feliz da minha vida, não somente dizendo isso no ministério, mas também numa vida emocionalmente falando, eu não estava tão feliz. E chegou um momento que eu cheguei no meu quarto, eu coloquei de joelhos e nenhuma palavra saiu, eu não conseguia simplesmente falar com Deus. E aí eu comecei a chorar, e nisso eu peguei meu violão, eu levantei, peguei meu violão. Enquanto eu ia dedilhando, essa música vinha na minha cabeça. E eu senti como se Jesus estivesse falando aquilo que eu não consegui falar para ele. Era o meu sentimento e ele conseguia dizer, você não consegue dizer o que você está sentindo, mas eu consigo saber o que você está sentindo. E aí aquela música eu fui escrevendo, fui tocando as melodias e assim Necessito de uma Cura surgiu. Para quem não canta ou para quem não compõe, às vezes não consegue assimilar tanto, né, como é que é isso, mas é um negócio, se fosse usar uma gíria, muito louco, né, que acontece, assim, é sublime, é incrível, você tá naquela situação. Se eu fosse contar aqui as experiências que eu já tive para poder, aí teria que ser eu entrevistado, né? Mas nossa, eu acho incrível, assim, né? Mas quando eu converso com pessoas, como que nasce uma música, né? As pessoas pensam que é uma brincadeira, que ela só pega um papel e sai escrevendo, mas não. Tem uma história, tem uma vida, tem um contato com Deus quando a música é cristã. Sim. É que você é uma entrega e você acaba automaticamente se respondendo, né? Sim. Ganhando aquela resposta de brinde, né? A música vem e vem a resposta de brinde. Ou vem a resposta de brinde, ou vem a resposta que a gente tanto quer, mas a música vem de brinde para aquilo tudo. É algo maravilhoso. E parabéns surreal. Pela música, maravilhoso. Me tocou muito. Amém. Mexeu mesmo com o sentimento, faz a gente voltar, sentir aquela vontade de falar com Deus, de orar. Sim. É incrível mesmo. Amém. E aí, no caso, você gravou essa música, você tá com 3 discos gravados, um deles você já não pode mais cantar porque você era muito criancinha, eu lembro de você bem pequenininha cantando essas músicas, você cresceu demais, porque eu esperava para essa entrevista. Mas assim, quais são os planos futuros agora? O que você pretende fazer daqui para frente, musicalmente falando? Olha, conforme a música, eu sempre gostei muito de gravar, sempre gostei muito de estar no estúdio, de poder fazer algo novo para as pessoas, para a juventude cristã também. E um dos planos que realmente eu sempre costumo dizer é que os meus planos são os planos de Deus. Então, em relação à música, eu deixo com que Cristo planeje. Mas se eu for deixar num cronograma assim dos meus sonhos falando para musicalmente falando,
Eu peço muito a Deus para que, se possível, talvez em breve, porque infelizmente os CDs e DVDs, eles não estão sendo mais tão valorizados e muitas pessoas estão ouvindo mais a mídia social e tudo mais. Então, quem sabe, talvez nos próximos anos, videoclipes ou alguns álbuns, como, não um álbum completo, mas como 8 músicas ou 10 músicas, mas uma música em alguns meses também, por exemplo, não somente composições minhas, mas de outros compositores também, se tiver, é algo muito legal. Eu acho muito incrível ouvir composições de outras pessoas também. Sim. E dar vida para elas, né? Às vezes as pessoas compõem e não cantam, ou às vezes cantam e não compõem. Acho isso muito legal quando uma pessoa interage com a outra. Então, quando tiver a oportunidade de lançar uma mensagem de Cristo, que eu sentir aquela vontade, ou alguém sentir a vontade de que essa música seja lançada, a hora que Deus permitir, que seja os planos para o futuro esses, né? Levar a mensagem através da música, da composição e da forma que Ele quiser. Tá, você canta desde pequenininha, né? Você continua, na minha opinião, pequenininha, mas você canta desde criança, bem novinha, né? Então você já se apresentou em vários lugares do Brasil. Você pode acompanhar algumas modificações que aconteceram, né? E a mudança da mídia física para digital foi algo muito rápido que aconteceu, né? Sim. Você sentiu alguma diferença, assim, muito grande? Você achou que não conseguiria se adaptar? Porque, tipo assim, eu, por exemplo, isso aqui é um celular, né? Mas eu gostava demais de pegar a mídia física, folhear, ver a biografia, ler tudo. Eu lia tudo, até os agradecimentos no final. Eu ficava lendo quem que fez, quem que produziu, tudo. Sim. Então, a gente não vai ter mais a mídia física, que é uma coisa que eu gostava demais de botar ali pra tocar, pra ouvir enquanto deitava. Agora não, tá tudo tão digital e às vezes até eu me assusto. Como é que você encara isso? Cara, eu devo admitir que eu fiquei realmente chateada quando eu percebi que a sociedade estava se adaptando muito à mídia social. Deu para o cristão ou a pessoa que se envolve no na música e tudo mais, tanto em qualquer gênero, ela conseguiu perceber quando as pessoas estavam adquirindo mais a mídia social do que o físico, né? E eu também fiquei muito chateada, porque eu realmente sou igual a você nessa questão. Eu também gostava muito de pegar o CD, ver os agradecimentos, mesmo sem saber quem era agradecimento de quem era quem, mas eu gostava de ler, ver o trabalho do encarte, ver as fotos, colocar, selecionar, era algo muito legal. E hoje, infelizmente, você escolhe, sei lá, umas 2 músicas, umas 2 fotos no máximo, coloca ali no Spotify ou nas mídias sociais, e as pessoas ouvem e simplesmente é uma coisa muito mais difícil de você conseguir, por exemplo, uma renda maior para investir numa outra música. Sim. E isso foi ficando bem complicado, e inclusive tem sido complicado vender, porque esse material do Incomparável tem nas redes sociais, nas mídias sociais, porém ele também tem o físico. E o físico está sendo realmente uma batalha muito grande de vender, de poder levar para as pessoas, porque muita gente já não tem mais o toca-disco em casa. Nossa. E isso tem sido realmente muito difícil. Nem carros você tem mais com isso. Nem aí, os carros, exatamente. Então as pessoas estão pedindo até mesmo outro jeito. Põe no pendrive e tal. Mas realmente tem um custo, tem tudo aquilo por trás que a gente também gasta com CD, gasta com pendrive. E o valor disso é algo realmente que as pessoas... Eu ficaria muito feliz se as pessoas voltassem a dar valor ao CD. Oh. Mas daqui pra frente a gente tem que esperar ver o que acontece com a sociedade, né? Porque a gente não muda a mente das pessoas. Mas quem me dera, né? Seria muito, muito legal. É isso aí, gente. A gente volta daqui a pouco para conversar mais um pouquinho no nosso último bloco. Vamos poder acompanhar também um videoclipe da Raíssa, uma música muito legal também. Espero que vocês gostem. A gente volta já. Volta com o programa Perfil com David Alexander, recebendo aqui hoje Raíssa Brenda. Raíssa, eu queria, para finalizar esse bloco, saber se nesse seu ministério, nesse seu tempo de música, desde os 5 anos até agora, se alguma coisa já aconteceu que te impactou, uma conversão, alguma coisa, um testemunho que você poderia contar pra gente. Tem sim. Inclusive eu gosto muito de falar sobre isso, me emociono muitas vezes também quando eu falo sobre isso. Tem momentos que a gente nem percebe e Deus está moldando, né? Tá tocando no coração. Uma vez eu estava cantando numa igreja, aqui em São Paulo mesmo, e eu simplesmente, eu gosto muito de falar sobre o amor dele e falar um pouco menos sobre mim. E aí eu estava nessa espiritualidade, cantando a música e tudo mais. E aí eu cheguei em casa
E aí eu tava prestes a fazer meu aniversário, mais ou menos assim, depois de um tempo, claro, depois que eu cantei nessa igreja. Daí chegou meu aniversário, e aí no dia do meu aniversário eu recebi uma mensagem no Facebook, né? E era uma mensagem que dizia assim, que eu não conhecia a pessoa, ela já tinha me visto cantar, mas eu não conhecia ela. E ela disse que, enquanto eu estava cantando, ela ficou extremamente agradecida a Deus, porque ela sentiu um livramento e uma grande vontade de voltar para os braços dele. Amém. Ali, eu já fiquei paralisada, e foi quando ela disse que ela realmente estava prestes a tomar a decisão do batismo, mas ela estava ainda, alguma coisa estava impedindo ela. Ela tinha os familiares, tinha várias coisas que proibiam, trabalho também, várias coisas. E aí ela falou assim, Deus, se tiver uma resposta, o Senhor precisa me dar, porque eu preciso ter uma resposta para eu me entregar. E aí quando ela disse, né, na época eu era bem menorzinha também e tudo mais, ela disse, quando subiu aquele pitoquinho de gente para cantar e falou de um jeito do amor de Jesus de uma forma tão grande, eu fiquei com vergonha. Então eu disse assim, Deus, muito obrigado por me responder através de uma criança. E aí ela começou a chorar muito, ela se emocionou demais. E aí ela tomou a decisão do batismo. Amém. E aí ela se entregou. E graças para a honra e glória de Deus, ao ler isso, eu só tive a agradecer a Deus por eu ter sido um instrumento de poder ter levado a mensagem dele mais uma vez. É muito incrível encontrar pessoas assim, quando elas trazem as respostas. E mesmo que elas não tragam, é muito importante a gente levar a mensagem até o coração delas. Eu acredito que muitas pessoas conseguem perceber, e isso é o mais importante de tudo. Sim. Isso é uma coisa que acaba sendo um presente, né? É Sim. uma coisa assim que... Isso é uma coisa que você pôde descobrir, né? Mas imagine só as várias pessoas que não já ouviram tua música tocando no CD, ou tocando na internet, Sim. ou em algum lugar que você foi cantar. Porque você está numa igreja, vamos supor que tem 300 pessoas ali, você não faz ideia do que está acontecendo, né? Sim, é verdade. E aí, quando Deus pode nos revelar algumas coisas, é maravilhoso. Imagine aquilo que a gente não pôde ainda descobrir, né? E quem sabe um dia possamos ainda descobrir essas Verdade. coisas maravilhosas que tem, que é o prazer de poder realmente ser um instrumento de Deus. Porque essa é a palavra, né? Ser um Sim. instrumento de Deus, ele poder lapidar e fazer isso acontecer. Amém. Né? Glória a Deus. Se você pudesse dar um recado para alguém hoje, né? A gente está num mundo totalmente confuso, né? Sim. Você canta, você prega, você interpreta suas músicas, mas assim, o mundo está de assustar, né? Sim. Eu não sei como é que você prega as mensagens, a que tipo de assunto você volta, mas o mundo está assustado, aliás, está assustando, né, demais. Então, qual o recado que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento aqui com a gente? Olha, a mensagem que eu tenho para dizer é que Deus, ele sempre está aqui, e por mais que o mundo tente apagar ele, muitas vezes, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, de pessoas duvidando, pessoas que estão tomando outras decisões, e infelizmente as nossas mentes, eu entendo, porque a gente vive em sociedade. Infelizmente, muitas vezes a nossa cabeça fica confusa, independente da idade que a gente tem, principalmente a idade jovem. Às vezes parece que o mundo... Cara, é surreal, parece que o mundo é atraente, parece que tudo que tem lá fora a gente vai conseguir ser feliz. Mas não se engana, lembra que a sua vida, ela tem fim aqui nessa terra, mas ela começa em outra. E isso é muito importante de você lembrar, de que tem um pai que ele te ama demais. E por mais que muitas vezes a gente deixe ele, ele nunca vai deixar você. Então, nunca se esqueça de que seu pai existe e de que ele vai estar sempre do teu lado, que ele vai te apoiar, te estender a mão. Basta você pedir que ele vai te ajudar. Ele não vai olhar para a tua aparência, para o que você é, para o que você fez ou deixou de fazer. Ele vai atender o teu coração. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer uma coisa incrível na minha e na tua vida. Amém, amém. Graças Amém. a Deus. Então, ficamos por aqui. No programa Perfil de hoje, nós tivemos Raíssa Brenda, uma garota que começou a vida musical aos pés de Cristo, muito jovem, a prova viva de que você jovem que acha que esse mundo tem mais a oferecer do que as coisas de Deus, estamos com alguém aqui que escolheu servir a Deus, cantar para Deus, usar seu talento e voz somente para Deus. Se você quiser conhecer mais um pouco de Raíssa Brenda, vá na pesquisa do YouTube e digite Raíssa Brenda. Raíssa_Brenda é o seu Instagram, @Raíssa_Brenda. Você vai poder conhecer um pouco mais sobre ela, vai poder falar com ela, se você quiser fazer algumas apresentações, poderá conversar com ela no privado e conhecer um pouco mais da sua história. Se quiser falar comigo, @DavidAlexander no Instagram.
Se quiser saber um pouco mais sobre a Trode TV, Trode Oficial, vá lá no canal Trode TV, você vai poder acompanhar mais entrevistas, que está muito legal. Não se esqueça de clicar aí no inscrever-se e também colocar o sininho em atividade para você poder acompanhar todas as novidades. Você agora vai poder acompanhar Incomparável, a música de Raiz Sabrina. Incomparável, inexplicável, és Deus, o dono do mundo. Sua glória ilumina toda a terra e o céu. Acredite, Ele está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. Todo o domínio está em suas mãos. Rege o universo com sua voz. Soberano, é Rei dos reis. Feche os seus olhos, sinta o seu poder. Será derrotado. Acredite, Ele está aqui. O Deus absoluto está aqui. Todo o domínio está em suas mãos. Rege o universo com sua voz. Soberano, é Rei dos reis. Feche os seus olhos, sinta o seu poder. Todo o domínio está em suas mãos. Rege o universo com sua voz. Soberano, é Rei dos reis. Feche os seus olhos, sinta o seu Feche os seus olhos, sinta o seu poder.